Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Desmistificando Day Trade. Prazer, eu me chamo Leonardo. Hoje eu estou aqui para ensinar para vocês um método que eu gastei R$ 550 para aprender esse método, tá bom? E hoje eu quero ensinar para vocês, mas antes disso quero pedir para você deixar um like para fortalecer o canal, se inscrever caso você goste de receber conteúdos de day trade, tá bom? Explicando a minha formalidade nesse vídeo, é porque eu estou no meu local de trabalho. Para quem já me acompanha aqui sabe que além de eu operar day trade, eu também advogo. Então eu opero na parte da manhã e advogo na parte da tarde. Então eu termino meu expediente aqui e quando eu preciso gravar um vídeo, eu fico até mais tarde no escritório para gravar um vídeo, não vou para casa. Então é por isso que eu estou formal, de gravata, porque hoje eu tive que atender cliente, tive que ir no banco com cliente na parte da tarde. Mas enfim, hoje eu quero ensinar para vocês, pessoal, um método que eu aprendi quando eu comprei um curso. Eu paguei R$ 550 nesse curso na época para aprender este método. Este curso é de um youtuber muito conhecido, tá bom? Muito conhecido aqui nas redes sociais, no YouTube. Ele tem hoje mais de 200 mil inscritos no canal dele. E eu comprei esse curso dele, na época eu paguei R$ 550 e por incrível que pareça, eu só aprendi este método lá, que é um método assim, que eu posso dizer porque, tipo, pela influência que esse youtuber ele tem, na época quando eu comprei esse curso, eu não vou falar o nome dele, né, porque eu não quero prejudicar ele, mas eu vou compartilhar esse método com vocês. Pela influência que ele tem, ele deveria entregar mais no curso dele. E quando foi o primeiro curso que eu comprei, quando eu me deparei com o Day Trade. E ele não entregou. Pouquíssimas coisas, dois métodos que ele entregou já tinha no canal dele, e esse método que eu vou ensinar para vocês hoje foi o método que praticamente ele ensinou e que tem no curso dele, não tem mais nada além do método e além da análise técnica. Tendência, coisas mais simples que é necessário toda pessoa iniciante aprender. Mas o método apenas esse. E hoje eu quero compartilhar com vocês, não vou falar o nome dele, mas quero compartilhar com vocês. E depois, no final do vídeo, eu quero falar se eu utilizo esse método, se eu não utilizo, o porquê que eu utilizo ou porquê que eu não utilizo. Vou explicar. Vou falar das vantagens desse método, vou ensinar o ponto de entrada desse método e os seus alvos, tá bom? Primeiro eu vou ensinar na teoria, vou desenhar na teoria como que esse método funciona e depois nós vamos para a prática, eu vou mostrar no preço como que funciona este método. Já peço para você deixar um like, tá bom? Porque, de fato, estou falando a verdade, eu paguei R$ 550 nesse curso na época, já faz aí 2 anos, tá bom? 3 anos por aí, eu acho que uns 2 anos. Paguei R$ 550, hoje esse curso está bem mais caro e ele entrega apenas esse método. Tem até hoje esse curso ali na minha plataforma, fica ali disponível, ele é vitalício, mas infelizmente eu só obtive esse método como algo de valor dentro deste curso. É triste quando você compra um curso esperando muitas coisas e você acaba não recebendo. É por isso que quando eu decidi fazer o meu curso, eu me comprometi em fazer o meu curso. Quem quiser saber as aulas que tem no curso, aqui no link, aqui na descrição tem o link, tá bom? Para você acessar o meu curso. Só clica, pessoal, só clica lá para você ver as aulas que são ensinadas lá, tá bom? Quando eu decidi fazer um curso de day trade para poder ensinar o pessoal que gostou do meu e-book que eu estava vendendo, e o pessoal que entra em contato comigo, eu de fato me comprometi e eu fiz um curso completo do zero ao avançado com vários métodos que te levam à consistência. Por isso que eu digo para você, só clica lá e vê as aulas que são ensinadas no curso, tá bom? É muito top, vale a pena, de coração vale a pena e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Quer saber como que funciona? Faz a compra, se você não gostar dentro das primeiras aulas, você faz a devolução, pede a devolução que a plataforma te restitui dentro de 7 dias. Mas eu acredito que as primeiras aulas que você assistir, principalmente a aula sobre o preço, eu acredito que você fica preso ali naquele curso porque tem muito conteúdo importante, tá bom? Então, vamos lá para esse método. Depois eu vou dizer se eu ensino esse método no meu curso ou não, tá bom? Vamos lá? Bom, vamos lá, pessoal. Vou ensinar para vocês esse método, tá bom?
Você que está já acostumado com os meus vídeos sabe que eu gosto de primeiro ensinar na teoria e depois vir para a prática, tá bom? Então vamos para a teoria. Vamos lá ver como que esse método ele funciona. Primeiro, esse método, ó, esse método é seguidor de tendência. Você só vai operar esse método em tendência, tá bom? Esse método não dá para operar ele sem tendência, porque ele é seguidor de tendência, tá? Segundo, esse método te proporciona pegar o início de uma tendência. Então ele te proporciona pegar o início de uma tendência. Então você vai começar no início de uma tendência já com esse método, ok? Ele tem alvos longos e você vai usar para poder traçar os alvos desse método. Você vai usar a famosa Fibonacci, tá bom? Você vai usar Fibonacci. Então já anota aí, tá? E aí você vê se você curtiu este método. Pessoal, eu paguei para aprender esse método e eu estou ensinando para vocês de graça, tá bom? Paguei mesmo. Vamos lá. Vou ensinar para vocês como que é o método. Imagina que o preço está em tendência, ok? O preço está aqui, ó, numa tendência de baixa, por exemplo, certo? Até que o preço ele acha um fundo. Esse fundo ele passa a ser um fundo importante porque aqui tem regiões importantes onde o preço deveria respeitar, ou seja, um lugar onde tem compradores, tá bom? Um lugar de suporte. Quando o preço ele acha um fundo importante, para você utilizar esse método, você tem que utilizar ele no último fundo. Você não vai utilizar ele aqui no meio, não vai utilizar ele aqui, nem aqui. Tem que ser numa reversão. Você vai pegar o começo de reversão de tendência para iniciar uma nova tendência. Então, como que funciona esse método? O preço está se movendo, certo? Até que o preço ache um fundo. Aqui é um exemplo de fundo. Depois eu vou mostrar um exemplo de topo. Então, o preço acha um fundo, dá um impulso, essa pernada, que é chamada de impulsão, e faz o pullback. Quando ele faz o pullback, esse método ele vai começar a funcionar a partir daqui. Quando o preço faz o pullback, você vai colocar uma ordem nesse topo que ele deixou, uma ordem de compra, certo? E qual que é a graça desse método? É ele pegar a sua ordem de compra aqui e fazer o rompimento. Você vai comprar aqui no rompimento, o seu stop vai ser aqui, não tem stop financeiro, é stop técnico. O seu stop vai ser aqui atrás, tá bom? Beleza. Iniciou aqui a sua ordem, você realizou uma compra aqui, porque fez um pivô de alta, o preço iniciou uma estrutura de alta. Então, você comprou, colocou uma ordem de compra aqui, ó, já deixou a ordem aqui, o preço foi, pegou a sua ordem e subiu. Como que você vai traçar os seus alvos? Aí por que tem que ser em tendência? Porque o preço continua, volta, continua. Esse método só dá para utilizar aqui nessa região. Você não pode fazer isso aqui e nem aqui, tá bom? Comprar aqui e nem aqui. Por quê? Porque aqui já é região de alvo. Já é região de alvo. Então ele tem que entrar no início da tendência. Aí uma vez que pegou a sua ordem, você vai traçar, desculpa, você vai traçar os alvos, certo? Você vai traçar os alvos. Vamos traçar os alvos, eu vou mostrar para vocês como que você vai traçar o alvo. Ó, e na tendência de baixa, a mesma coisa. Por exemplo, na tendência de baixa, o preço iniciou uma tendência de alta, você comprou aqui. Quando ele deixar um topo, o último topo, e ele vir dar uma impulsão, fazer uma correção e fazer um pivô de baixa, ou seja, uma estrutura de baixa, você vai entrar vendido aqui, com o seu stop aqui, para que o preço continue agora em uma nova
tendência, certo? É assim que funciona. Você só vai realizar a compra aqui embaixo e a venda aqui em cima quando formar essa estrutura. Como que você vai traçar os alvos? Vamos lá para os alvos. A única parte boa que você tem... parte boa não. A vantagem desse método é que os alvos são longos e quando você acerta os alvos, você consegue ganhar bastante dinheiro, dependendo da mão que você entrar, você consegue ganhar uma boa grana. Vamos para os alvos. Ó, deixa eu pegar uma ferramenta aqui. Vamos lá. Ó. Preço veio, fez impulsão, correção, rompeu, pegou sua ordem e continuou o movimento, certo? Continuou o movimento. Ó. Então, aonde que foi a sua compra? Sua compra foi aqui no número 1, né? Bem aqui, ó, você colocou uma ordem de compra, porque formou uma estrutura, um pivô de alta. Você entrou comprado aqui. Como que você vai traçar? Você vai usar, você vai pegar a sua Fibonacci, vai pegar ela do ponto de impulsão e vai trazer no seu ponto de entrada, certo? Ponto. Chegou no seu ponto de entrada. Aqui foi onde você entrou, certo? No número 1. Você vai pegar essa primeira linha aqui, ó, de Fibo. Você vai usar essas três linhas, que é a linha de 38, a de 50%, a de 61. Você vai pegar essas três linhas, vai pegar a Fibonacci agora, ó. Deixa eu tentar pegar ela aqui. Vai pegar a Fibonacci. Você vai pegar a linha, essa é a primeira linha aqui, ó, de 38 de Fibo, e vai colocar essa linha, ó. Você vai pegar essa linha de 38 de Fibo e vai colocar ela aqui na ponta, da onde você entrou, no número 1, ok? Ok? E essa linha aqui, ó, essa linha aqui, ela vai subir para cima, e ela vai ser o seu primeiro alvo. Então vai pegar a linha de 38, ó, 38, 50 e 61. Esse método é trabalhado com 3 alvos, aí você decide qual alvo você quer sair da sua operação, beleza? Então vamos pegar o primeiro alvo, ó. Pegar ali a 38 e colocar ali na ponta, ó. Ponto. Você viu que eu peguei essa linha aqui de 38 de fibra e coloquei ela na cabeça do topo, onde houve o rompimento, onde foi a sua entrada? Então, aqui é o seu primeiro alvo, ó, nessa linha aqui, ó. Aqui é o seu primeiro alvo. Beleza, o preço pegou o primeiro alvo. Qual que é o segundo alvo? Vamos lá. Então, ó, o preço pegou o primeiro alvo aqui, ó. Primeiro alvo. Agora o segundo alvo, você vai pegar a linha de 50% e vai colocar aqui em cima, beleza? Vamos pegar ela aqui então. Ó. Tirar aqui. Ó. Ponto. Segundo alvo aqui, ó. Desculpa. Segundo alvo aqui. O preço veio buscar o segundo alvo, tá vendo? Pegamos a linha de 50%, ó. Pegamos essa linha de 50% e colocamos ela no topo. Aqui foi o segundo alvo, beleza? E o terceiro alvo vai pegar essa linha aqui de 61 e colocar aqui no topo. As três linhas vai dar o alvo pra gente aqui, tá bom? Vamos lá, ó. Pronto, o preço buscou o alvo aqui. Nesse exemplo, o preço buscou o alvo, tá vendo? O preço buscou o primeiro alvo, ó. Buscou o segundo alvo e o terceiro alvo foi aqui. Se você entra comprado aqui, com a ordem de compra aqui, com o seu stop aqui, o preço não vinha te estopar e foi buscar os três alvos, tá bom? É assim que funciona este método. É um método, segundo o cara que me vendeu esse curso, um youtuber que tem 200 mil inscritos no seu canal. Segundo ele, esse método é utilizado por grandes institucionais, ok? Daqui a pouco eu vou explicar na prática e vou falar para vocês se eu utilizo ou se eu não utilizo esse método. Vou mostrar para vocês agora na tendência de baixa, tá bom? Então, o preço veio, deixou um topo aqui, ó, corrigiu e fez o pivô, certo? Fez o pivô aqui, ó. A ordem de venda estaria aqui, o stop aqui atrás. O preço deu continuidade na tendência. Pum, certo? Continuou a tendência, ó. Aqui é um exemplo, tá, pessoal? Só para vocês entenderem como que funciona esse método. Aonde que seria a sua venda? Sua venda seria aqui, ó, no rompimento do número 5, porque formou uma estrutura de baixa, certo? O seu stop seria onde? O seu stop seria aqui no número 1. Então, venda aqui, o stop aqui, stop técnico, ok? E agora vamos traçar os alvos. Aí você vai pegar a Fibo do ponto do topo até, que é o ponto de impulsão,
até o número 5, o fundo, certo? E vai pegar as linhas aqui e vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali, ó. Coloquei a 38 no número 5, bateu o primeiro metro, primeiro alvo, foi aqui, tá bom? Ó, então peguei a linha de 38 e coloquei no fundo, certo? E ela me deu esse alvo aqui, tá bom? É assim que a gente traça alvo de fibo, beleza? Aí vamos pegar aqui agora a fib e vamos fazer o segundo alvo. Colocar a linha de 50% lá no fundo, no número 5. Ponto. Aí, ó. Segundo alvo veio aqui. Preço buscou o segundo alvo. Vamos fazer o terceiro alvo. Pega de 61, ó. 61 ali e coloca no número 5. E aqui foi o terceiro alvo. Então, na sua venda, espero que você tenha entendido, ó. 38 de fibo, 50 e 61. Nós colocamos essas três linhas aqui no fundo, tá bom? Da mesma forma que acontece subindo, acontece descendo, só que ao inverso, ok? O preço buscou o primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, o primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, certo? É assim que funciona esse método, mas para que esse método dê certo, tem que ser em tendência. Você vai ter que acreditar que o preço vai iniciar uma tendência, tá bom? Você vê que ele te proporciona você começar a pegar ele no começo da tendência, o preço no começo da tendência. Por quê? Porque você vai operar esse método quando ele formar uma nova estrutura. Então o preço está subindo, fazendo os topos e fundos mais altos, até que ele deixe um fundo, um topo, e rompe esse fundo. Então ele fez uma estrutura de baixa. Aqui você vai entrar vendido. Não vai entrar nem aqui, nem aqui. E aqui você não pode fazer isso aqui, tá bom? Você sempre vai iniciar esse método no topo ou no fundo. No topo, quando iniciar uma primeira estrutura de baixa, ou no fundo, quando iniciar uma primeira estrutura de alta, tá bom? Ó, aqui foi a primeira estrutura de alta, aqui foi a segunda, ó. Aqui foi a primeira estrutura de alta. Por quê? Impulsão, correção, rompimento do topo. Primeira estrutura. Então, uma estrutura de alta é o quê? É isso aqui, ó. Isso aqui é uma estrutura de alta, tá bom? Tem que romper. Formou uma outra estrutura de alta aqui, ó. Ó, tá vendo? Rompeu. Você não vai utilizar esse método na segunda estrutura, nem na terceira estrutura. Sempre na primeira estrutura de alta. E no fundo, e quando for topo, você só vai utilizar esse método na primeira estrutura de baixa, tá bom? E nunca na segunda, tá bom? E nem na terceira. Para utilizar esse método aqui. Para você operar aqui no meio, você vai ter que usar outros métodos, tá bom? Outros métodos, não esse. Esse aqui só inicia aqui. Por quê? Porque se você entrar aqui, você já está entrando em região de alvo. E região de alvo, o preço pode buscar só o primeiro alvo e já reverter, ou buscar o segundo e reverter. Entendeu? Então, por isso que você não pode entrar aqui. Vamos para a prática. Vamos para a prática para a gente ver se isso acontece lá no preço. Deixa eu excluir isso aqui. Cadê? Vamos lá. Vamos utilizar hoje o dia como exemplo. Hoje é dia 16 de maio. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Começou, o preço abriu aqui, tá vendo? O preço abriu aqui, ó. 9 horas da manhã, o índice abriu aqui. Vamos pegar como exemplo hoje, se a gente fosse utilizar esse método hoje, se ele daria certo ou não. Vamos lá? Então, beleza, ó. Aqui nós temos o preço abriu aqui, ó. Veio, certo? Deixou um fundo, deu uma impulsão, certo? Deu uma impulsão. O que aconteceu? Corrigiu e veio. Ó, então você colocaria uma ordem de compra aqui. O preço pegou sua ordem. Aqui seria a sua compra. Seu stop seria aqui, certo? Então vamos utilizar aqui, ó. Ordem de compra aqui, stop aqui. Então aqui acionaria sua ordem de compra. Beleza? Por quê? Porque formou uma estrutura de alta. Tá vendo aqui a estrutura de alta, ó? Estrutura de alta. Beleza? Se a gente dá um zoom aqui, ó, não está em região de fundo. Não está em região de fundo, como eu falei lá no exemplo, mas está em região de fundo do dia anterior. Mas se você for ver a região macro, o movimento macro, o preço está numa tendência forte de alta. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foram praticamente 9 dias o preço subindo. Ok? Então ele está numa tendência de alta. Então você já identificou a tendência. Aqui ele deixou este topo, este fundo e parou em região de fundo, ó, tá vendo? Ó, esse fundo aqui, ó,
esse fundo aqui é importante. Então ele parou aqui, ó, segurou aqui. Se ele segurou aqui e veio aqui e não rompeu, quer dizer que ele vai formar uma estrutura de alta. Então aqui você ia comprar segundo esse método, tá bom? Segundo esse método. Então vamos ver se deu certo. Bom, pegou a sua ordem de compra. Você vai traçar os alvos. Vamos traçar os alvos? Pegar a Fibonacci, ó. Vou pegar agora essa linha aqui de 38 e colocar ela nesse topo aqui. E essa linha minha reta aqui, ó, da Fibo, ela vai subir para cá, tá bom? Então vamos lá. Pegou a sua ordem de compra, beleza? Vai traçar os alvos. Primeiro alvo aqui. Vamos traçar o segundo alvo. Peguei a linha de 50% e coloquei no topo. Segundo alvo aqui. Vamos traçar o terceiro alvo. Tentando pegar a ferramenta aqui. Terceiro alvo. Terceiro alvo ali. Ó. Pronto. Se você tivesse hoje, nesse dia, operado esse método, o preço buscou o primeiro, o segundo e terceiro alvo sem voltar no seu stop. Então, hoje você sairia com um baita de um gain utilizando esse método, tá bom? Utilizando esse método. Veja que deu certo aqui no começo do dia. Agora, vamos pegar aqui, ó. O preço deixou um topo, tá vendo? Deu uma impulsão, fez uma correção e formou um novo pivô. Aqui seria só ordem de venda, ó. Lembra? Do último topo, último fundo. Então aqui o último fundo validou o método, o último topo validou o método. Então vamos agora ver o exemplo de baixa. Se você entrou comprado, agora eu vou esperar para entrar vendido. O preço veio, deu a impulsão, aqui estaria só ordem de venda. O preço acionaria sua ordem de venda, bem aqui na linha amarela, ó, pegou sua ordem de venda, o seu stop ficaria aqui atrás, tá bom? Então o seu stop loss ficaria aqui. Bom, o preço pegou a sua ordem. Não foi direto. Vou tirar um zoom do gráfico para a gente poder traçar os alvos. Vamos ver se o preço foi no alvo. Ó, vamos pegar a Fibo. Ó, Fibonacci, tá bom? Agora vamos pegar essa linha aqui que é 38, essa aqui é 50 e essa aqui é 61. E vamos colocar essas linhas aonde, pessoal? Aqui no fundo, ó, no fundo. Para que essa linha aqui da Fibo, ó, que está traçando até aqui, ó, ela venha aqui para baixo, tá bom? Ela que vai ser o nosso alvo. Então vamos pegar a Fibo, ó, primeiro alvo é aqui, 109, o preço 109,574. Primeiro alvo de Fibo, ó, o preço pagou, não foi no stop, não te estopou, porque seu stop técnico está protegido, pagou o primeiro alvo. Ó, pagou o primeiro alvo. Vamos ver o segundo. O segundo eu estou pegando, ó, peguei agora a linha de 50% e coloquei no fundo. Antes era essa linha aqui, agora é essa e depois vai ser essa aqui, ó, tá bom? Olha lá. Vamos ver se deu certo. O preço buscou o segundo alvo. Ó, buscou o segundo alvo. Aqui, ó, o preço buscou o segundo alvo. Sua ordem de venda tá aqui, ó. Tá bom? Vamos ver se buscou o terceiro alvo. Agora vamos pegar a Fibo e vamos colocar 61 aqui embaixo no fundo. Não buscou o terceiro alvo, buscou só o segundo alvo. O que você ia fazer aqui? Você ia pegar sua ordem de venda aqui, ó. Você ia pegar sua ordem de venda e você ia protegendo sua ordem atrás dos topos. Tá vendo? Você ia proteger aqui, depois você ia proteger aqui no segundo alvo, ó, porque bateu o segundo alvo. Ia deixar aqui até buscar o terceiro alvo e tirar no stop gain. Ok? Então, nesse dia aqui, pessoal, nesse dia aqui, no dia 16 de maio, esse método, ele deu certo. Nas duas entradas, ele foi nos alvos. Ok? Top, né? Vamos ver se nesse dia aqui deu certo. Ó, último topo, então aqui validou, tá bom? Ó, último topo. Topo aqui. Ó, o preço deu uma impulsão. Deixou um topo por último aqui, né? Então vai iniciar uma nova tendência. Calma aí. Vamos começar desde o começo do preço aqui. Ó, aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. O último topo foi. O preço abriu aqui e deixou um último topo. Se a gente tirar o zoom do gráfico, ó,
A gente vai ver aqui que tem topos importantes aqui, ó. Topo importante, topo importante, topo importante. Aí deixou esse topo aqui. A gente ia se programar, se você for utilizar esse método, você ia programar para entrar nessas operações, porque esse topo aqui é um topo importante. Então esse método foi validado. Então vamos lá. O preço deu a impulsão, corrigiu e veio. Sua ordem de venda está aqui. Ele ia acionar sua ordem de venda, o seu stop aqui, tá bom? Aí você já está conseguindo observar que nesse dia você ia ser estopado, ó. Tá vendo? Você ia ser estopado, porque o preço ia pegar a sua ordem aqui, ó. E ele veio aqui e te estopou, tá bom? Ó? Te estopou e não validou esse método, tá? E depois não deu vamos ver aqui, deu aqui, ó. Deixou esse fundo aqui, certo? Esse fundo aqui formou essa estrutura aqui, ó. Impulsão, correção. Você ia colocar uma ordem de venda aqui, ó. De compra aqui, desculpa. E o seu stop ficaria aqui. Só aqui que ia acionar sua ordem de compra, tá bom? Só aqui. E o seu stop aqui abaixo desse fundo, né? Que foi o que corrigiu, ó. Acionou. Aí vamos ver se nesse caso aqui o preço ele ia buscar o alvo. Vamos ver. Se fosse realizar uma compra utilizando a Fibonacci, ó. Pegar aqui e colocar a 38 aqui nesse topo aqui, que é o seu topo de rompimento. Ó, pegaria o seu primeiro alvo aqui, ó. Mas não ia buscar os outros alvos, ó. Se a gente puxar para os outros alvos, ó, segundo alvo ali, terceiro alvo ali. Pegaria o seu primeiro alvo. Nesse método aqui, pessoal, quando pega o primeiro alvo, você vai proteger essa operação. Você vai tirar o seu stop daqui de trás, ó. Então o seu stop estava aqui. Você vai tirar o seu stop daqui e vai colocar no seu ponto de entrada para você proteger. Por quê? Porque você não vai deixar o preço voltar na sua cara, né? Então, vai proteger. E nesse dia aqui, a venda não daria, mas a compra daria certo, tá bom? Então, é assim que funciona esse método. Agora eu vou falar para você se eu utilizo e se eu não utilizo esse método, tá bom? Primeiro, quero te dizer, se você quiser operar esse método, ele é um método bom, tá? Ele é um método que ele tem bastante taxa de acerto e ele te proporciona grandes alvos, tá? Grande alvos. Então o gerenciamento ele compensa se você seguir o alvo. Se você ficar saindo no primeiro alvo, não compensa o gerenciamento. O que eu recomendo você fazer? Testa. Teste no gráfico que você opera. Índice, dólar, criptomoedas, mercado internacional. Testa no gráfico. E faz o teste aí de no mínimo um mês. Faz o teste de um mês utilizando esse método. Vai voltando aqui testando. Quais foram a taxa de assertividade dele. Para ver se compensa para você. Agora deixa eu falar para você se eu utilizo ou não. Bom, eu não utilizo, pessoal, esse método. Por que eu não utilizo? Eu aprendi esse método no curso, mas eu não utilizo por quê? Porque eu utilizo métodos melhores, entendeu? Então, por exemplo, nesse dia aqui, ó. Em vez de comprar aqui, eu compro aqui, entendeu? Eu compro já embaixo aqui. Em vez de eu vender aqui, ó, eu já vendo aqui, entendeu? Então, eu não utilizo esse método. Por que eu não utilizo esse método? Primeiro, porque o stop fica muito caro, entendeu? Stop fica muito caro. Segundo, stop fica muito caro, ó. Muito grande o stop. Segundo, por que eu não utilizo esse método? Porque para que eu vou entrar aqui se eu posso entrar aqui? Entendeu? Para que eu vou entrar aqui em cima se eu posso entrar aqui embaixo? Esse é o segundo motivo que eu não utilizo esse método. Terceiro, por que eu não utilizo esse método? Porque esse lugar de compra é região de pessoas realizarem lucros. Então, muitas das vezes, o pivô ele pode falhar, tá bom? Então, ele pode só pegar sua ordem aqui, ó, e pum, entendeu? Então, eu não utilizo esse método porque muitas das vezes o rompimento de pivô ele falha, tá? Ele pode falhar e se ele falhar, eu vou tomar um stop muito caro, ok? Então, eu não utilizo esse método por essas seguintes razões. E outra razão, para ir buscar o terceiro alvo, porque se eu for utilizar esse método, eu tenho que utilizar ele para buscar no mínimo o segundo alvo. Eu não posso fechar minha operação no primeiro alvo, porque senão não compensa no gerenciamento. No mínimo o segundo alvo. E muitas das vezes o preço demora muito para ir no segundo alvo, tá bom? Muito para ir no segundo alvo. Você tem que ter muito coração, você tem que ter muita frieza. E eu não sou uma pessoa muito fria e eu só opero até meio-dia. Entendeu? Então, muitas das vezes o preço vai demorar muito e eu não quero ficar o meu dia todo travado no preço, esperando o preço ir no alvo, entendeu? Então, eu só não utilizo esse método, pessoal, porque eu tenho métodos melhores do que esse aqui,
tá? Eu utilizo métodos bem melhor do que esse aqui, que me proporciona stop curto e ganhos longos. Mas esse método ele serve para você fazer estrutura de pivô grande, assim, igual esse aqui, ou estrutura de pivô pequena também, tá bom? Estrutura de pivô pequena, mas eu não recomendo, nem vou ensinar para vocês, porque não vale a pena, porque vocês podem acabar ficando sendo estopado várias vezes. Então, às vezes vai falhar, como falhou aqui de manhã, tá vendo? Ó, falhou nessa parte de manhã aqui. Por exemplo, aqui, ó, aqui falhou também, ó. Deixa eu ver. Aqui não ia dar para entrar. Aqui ele deu certo, ó. Aqui ele deu certo, ó. Deixou um último fundo, né? Deu impulsão, fez a correção, a ordem de compra aqui, o preço pegou a ordem. Vamos ver se foi nos alvos. Vamos ver se foi nos alvos. Ó, primeiro alvo, aqui, primeiro alvo, segundo alvo. Foi só no segundo alvo, ó, parou aqui, ó, não chegou no terceiro alvo, tá bom? Mas foi no segundo alvo. Ó, ótimo, foi no segundo alvo. Então, às vezes vai ter muitas falhas e o único problema que eu acho nesse método é o stop muito grande. Mas por incrível que pareça, muita gente utiliza esse método. Muita gente mesmo. Esse cara que me vendeu o curso, ele utiliza esse método e é esse método que mantém ele consistente, tá? Mas claro, você tem que fazer o quê? Você pode utilizar critérios, outros critérios para você operar esse método. Que critério você pode utilizar? Você pode utilizar o seguinte critério, que eu vou ensinar para vocês aqui. Em vez de você entrar em qualquer rompimento de pivô, você só vai entrar no rompimento de pivô quando o pivô fazia um pullback leve. O que é um pullback leve? É um pullback que vem apenas na 38 de Fibo. Por exemplo, ó, aqui ó, o preço deu impulsão e ele corrigiu abaixo da 38. Qual que é a linha? Abaixo da 61. Qual que é a 61? Essa linha aqui. Essa aqui é 50 e essa aqui é 38. Certo? Então o preço corrigiu abaixo depois que ele foi lá. Se você entra comprado aqui, o seu stop fica muito caro porque é muito longo. O que você pode fazer? Você pode estabelecer critérios. Que critérios? Só vou entrar no rompimento de pivô quando o preço faz uma impulsão e corrige na 38. E aí sim ele vai. Aí meu stop fica curto. Tá bom? Então você pode estabelecer esses tipos de critérios. Entendeu? É isso, pessoal. É isso. Eu espero que você tenha gostado. Nós estamos aqui para aprender, tá? Tudo que você for fazer, você tem que testar. Não estou recomendando vocês fazerem, estou ensinando para vocês verem se isso é bom para vocês ou não, tá? Se você quer aprender comigo, aqui no vídeo tem o link do meu curso. Pessoal, se você adquirir, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você vai aprender 9 métodos e você vai aprender coisas que vai mudar a sua visão na frente do gráfico, tá bom? É um curso para aprender de fato o price action, o preço. Então, fica à vontade, clica no link aí para você pelo menos ver os tópicos que serão ensinados, as aulas que serão ensinadas, tá bom? E até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like para fortalecer o canal, ok? Valeu, pessoal!